Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Primeiramente, feliz ano novo, jovem! Que 2022 seja um ano maravilhoso, de muito sucesso, muito frutífero a todos nós, tá bom? Sem trocadilhos. E para começar esse ano, já vamos começar com um podcast falando de fruta, que é da parceria com o Papo Agro, né? No último episódio nós falamos de pera, um papo muito bacana com o Alberto, que é pesquisador lá em Santa Catarina, é um amigo que o projeto Tatu da Fruta me deu ali, um amigo virtual, ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas se tudo der certo esse ano, vou conhecer ele, e espero que vocês gostem. A pereira é uma cultura, né, um cultivo, tem um potencial enorme no Brasil, que ainda está um pouco andando de lado, mas vocês vão escutar aí no papo que tem um potencial absurdo, tá? Então, espero que vocês gostem desse episódio. Sigam o Tatu em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Divulguem nossos episódios para os coleguinhas. Se possível, qualquer plataforma, qualquer agregador, avalie o Tatu lá. E também siga o Papo Agro, né? Um dos maiores podcasts agro que nós temos aí no Brasil. Me deu a honra de estar participando dessa série de fruticultura com eles. Então, sem enrolação, fiquem com o episódio e até semana que vem. Aproveitem! Muito bem. Ô Pedro, primeiro que eu falo o seu nome peixe e agora você falou peixe. É pra falar como o seu nome? Rapaz, eu não sei o certo também, cara. Tem hora que eu mesmo falo peixe. Juro pra você. Muito bem. Nosso ouvinte, pra quem não lembra, o Pedro, peixe ou peixe, é o Tatu da Fruta. E ele faz parte do nosso grupo de co-hosts, liderando essa série de episódios que a gente tá trazendo aí nos últimos meses, falando sobre fruticultura, que é a especialidade dele. E ele também tem um podcast que é o Tatu da Fruta, que você, depois de terminar de ouvir esse papo, vai lá ouvir, que ele fala de forma bastante detalhada, simples, mas objetiva e cheia de informação sobre fruticultura, não é isso, Pedro? Não, isso mesmo, né? Então, a ideia é dar um passo a passo para quem quiser começar a produzir fruta, ter um norte ali para iniciar nessa atividade aí que é uma das melhores que tem aí no nosso agro. É, isso mesmo. E aí o Pedro, ele trouxe um tema hoje pra gente, que vocês já sabem, porque vocês já viram a thumbnail, vocês já viram a capa do episódio, mas eu vou continuar tentando explicar na minha maneira aqui. É de uma fruta que eu, desde criança, gostava muito e que eu não entendia naquela época por que a gente não conseguia ver as árvores. Então eu sempre perguntava pro meu pai, como é que é a árvore de maçã? Como é que é a árvore de pera? Eu adoro as frutas, mas a gente não tem aqui. E ele dizia, não, é porque não pode ser produzida nessa região, a gente tá muito no quente, eu sou do norte, então foi sempre um fascínio pra mim ver pessoalmente a árvore, né, a planta, tanto da maçã quanto da pera. E aí, felizmente, a vida me trouxe pro outro lado das Américas aqui, e eu tô rodeado dessas árvores, por mais que eu ainda não saiba como cuidar delas. Então o Pedro falou, eu tenho aqui um especialista em pera pra gente trocar uma ideia sobre o cultivo dessa planta no Brasil, e ele vai apresentar esse especialista pra gente, pra também elucidar as dúvidas do neto criança, que ainda tá aqui vivendo dentro desse grande neto quase velho. Bom, Netão, hoje eu convidei o Alberto, né, o Alberto Ramos Luz, que é um cara que eu conheci por conta do Tatu da Fruta, do projeto ali no Instagram. E postando fotinho de pera, ele comentou e a gente sempre troca umas figurinhas, né? E é a pessoa de conversar que eu sei que mais entende de pera nesse país nosso aqui. Então ele é lá do Santa Catarina, né? Trabalha lá na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Mas eu vou convidar ele para se apresentar, que nada melhor do que ele falar dele mesmo, né? Então, Albertão, seja bem-vindo aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Neto, do Pedro, né? Participar do podcast, falar de pera, a fruta considerada o patinho feio no Brasil, né? E vai ser um prazer aí a gente trocar informações aí. Então, como ele já me apresentou, meu nome é Alberto Ramos Luz, eu sou tecnólogo em fruticultura formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Fiz a pós-graduação na UDESC, no Centro de Ciências Agroveterinárias, fiz o mestrado e o doutorado em produção vegetal e tive ainda um período aí de
10 meses na Universidade da Califórnia, em Davis, também trabalhando com pera aí como parte do meu projeto de doutorado. Atualmente eu sou bolsista de pós-doutorado, também na UDESC, vinculado ao mesmo grupo de pesquisa, onde eu continuo trabalhando aí desde 2010 com a cultura da pera e outras frutíferas de clima temperado também. Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto e Pedro Peixe. Um oferecimento Stoller. Isso é superação, isso é Stoller. Rapaz, você falou que você estava lá na Califórnia trabalhando com pera e a gente já vai começar a perguntar sobre as questões dessa fruta, porque a Califórnia tem um clima que é mais parecido com o Brasil do que com o norte dos Estados Unidos, provavelmente, né? Como é que é isso? Conta aí essa história. A experiência que eu tive foi trabalhar em projetos vinculados à Universidade da Califórnia, em que esses projetos eram desenvolvidos na cidade de Kelseyville, Lakeport e cidades ao redores ali, né? O inverno deles é um inverno que não é tão frio, né? Comparado a outras regiões produtoras dos Estados Unidos e da Europa também, né? Se assemelha às regiões mais frias do Brasil. Mas é um inverno mais constante, é um inverno sem oscilações de temperatura como a gente tem aqui, que acaba sendo um problema bem ruim para as frutíferas. E outra questão é que eles têm um período de luminosidade muito alta a partir da primavera. Eu fiquei, eu acho que quase 3 meses sem ver uma gota de chuva enquanto eu estava lá. Então é necessário irrigação nos pomares e a fotossíntese da planta é a 1000, né? Diferentemente daqui, que a gente tem muito período nublado, que às vezes pós-floração, pós-início de frutificação, acaba sendo um problema, dispensando bastante fruto naturalmente, né? Então, por mais que tenha várias semelhanças, tem umas diferenças que são fundamentais e que são mais favoráveis ao cultivo de pera lá do que as nossas condições aqui. Então, eu tava assistindo alguns vídeos na internet, por curiosidade, quando das pessoas estavam falando sobre a diferença de um pseudofruto para um fruto e blá blá blá, e eu ouvi falar sobre maçã, e aí eu fiquei pensando na pera, mas ele não falou sobre pera. Eu quero saber primeiro, existe um parentesco entre essas duas frutas? Porque elas parecem ser bastante similares fisicamente, tanto as plantas quanto os frutos. Eu sei que maçã, ela não é o que a gente come ali na primeira parte, aquela vermelha, e a parte branca do fruto, não é o fruto de fato, acho que o pedúnculo que incorpora, né, o ovário. Bom, você já sabe de onde eu quero ir, né? Me conta um pouco dessas semelhanças e o que é de fato a pera, se ela é parecida ou não com a maçã. Fisiologicamente falando, geneticamente, elas são duas pomáceas, né? Elas são parentes bem próximas, em que o fruto é a mesma coisa, o fruto de uma e o fruto da outra. É o ovário que se desenvolve, né? O que a gente come é o ovário. Inclusive, algumas cultivares de pera desenvolvem esse ovário sem que haja uma polinização, sem formação de sementes, né? Então, por esse fato aí é que elas são bastante parecidas e não é um fruto verdadeiro de fato, né? Me corrija aí se eu tô errado, Tatu. Essa parte aí não... Exatamente, é isso mesmo. O fruto verdadeiro ali da pera, da maçã, é aquele miolinho ali que é onde estão as sementes, né? O resto é só um super crescimento do ovário, isso tá certíssimo. Embora elas sejam bastante similares, né? Mas a questão de manejo e de produção, comportamento delas, numa mesma condição climática, são bem distintos. E é isso que acaba sendo das dificuldades de produção de pera no Brasil, que a gente vai comentar mais pra frente aí, é que muitos produtores de pera são produtores de maçã. E aí o manejo ele tem que ser um pouco diferente, embora elas sejam geneticamente muito parecidas, né? Isso que o Alberto falou, realmente, né? Eu falo que quando eu comecei a entrar nesse mundo das pomáceas, né? Também sempre trabalhei com fruta temperada, mas quando você pega a pomácea e compara com pêssego, você já começa a ver complicação. A hora que você bota a pomácea, né? Que é maçã, pera, néspera, a hora que você pega a maçã e compara com a pera, aí você fica maluco, porque a maçã ainda
ela é mais regradinha, vamos dizer assim. Ela segue melhor o ciclo. A pera, dependendo, ainda eu que trabalho numa região que é bem mais quente da onde o Alberto tá, a bichona que fica maluca com o bipolarismo de São Pedro, né? Então, mexeu no clima, ela muda totalmente, né? E aí, pra você aí, Alberto, como que seria? Porque você tem uma condição bem mais fria, né? Do que a gente aqui. Isso. Eu hoje moro em Lages, né? Temos alguns pomares aqui experimentais dentro da universidade, mas a gente acompanha muitos pomares, tanto de maçã quanto de pera, nas regiões produtoras de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguma coisinha ainda no Paraná, né? As principais locais que a gente visita e acompanha experimentos e pomares comerciais são São Joaquim, que é uma das regiões mais frias do Brasil. Temos os experimentos em Urupema, que é o município mais frio do Brasil, né? Experimentos com maçã, e Vacaria. Vacaria, juntando, né? Vacaria e São Joaquim são um dos principais produtores de maçã no Brasil e, consequentemente, são os locais que se trabalha um pouco mais forte com a cultura da pera, né? Embora o maior município produtor de pera no Brasil hoje é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A condição climática é bem distinta entre essas áreas. Vamos pensar assim, a condição mais fria que a gente tem de pomares de pera, que é São Joaquim, Urubici, Urupema, ali, que é bem próximos, né? Ainda a gente tem uma flutuação de temperaturas altas no inverno, que atrapalha o período de dormência. Para pessegueiros, por exemplo, a gente vê mais evidente que qualquer calorzinho que dá durante o inverno a planta brota, só que não acabou o inverno ainda. Vem mais geada para frente, isso aí tudo acaba danificando floração, brotação, frutificação, frutos pequenos também a gente tem perda aí por geada, acaba matando a semente, o fruto para de se desenvolver. E com relação à questão do ciclo de crescimento durante primavera, verão, também a gente não tem assim, condições ideais de cultivo, né? Para maçã é ótimo. Para maçã, embora a gente tenha problemas de falta de frio no inverno, a gente tem ferramentas que corrigem isso e ela é uma cultura mais adaptada, né? O que seria adaptada? Ela floresce e frutifica de forma mais fácil. A pera não, a pera, para ela ter a mesma taxa fotossintética do que uma maçã, por exemplo, ela precisa de 30% a mais de luz, né? E tudo isso são fatores que vão dificultando a formação de flores na planta. Aí a planta tende a crescer só ramos e folhas, e aí a gente tem que estar intervindo nesse crescimento natural dela para alterar, né, esse comportamento para favorecer a formação de flores e frutos, que é o nosso objetivo na fruticultura, né? Bacana, Alberto. E aí você tá falando de frio, mas quanto frio que a gente tá falando aí, né? Que na temperada a gente briga muito com esse tal do frio, né? A maior parte das pereiras que a gente cultiva, elas têm um requerimento de frio entre 500 e 1.200 horas abaixo de 7,2 graus. Caramba, tem que ser frio mesmo, e é bastante. Tem que ser frio, bastante. Então, a maioria das áreas a gente não alcança essa quantidade mínima e a gente precisa utilizar de ferramentas aí para auxiliar na brotação, e ainda assim, às vezes, a gente tem bastante problema, né? Utiliza aí produtos para quebra de dormência, que é uma necessidade. Qualquer região produtora, desde as mais frias aqui, é indicado fazer tratamentos para superação da dormência, porque vai melhorar a brotação, uniformidade de floração e facilita, né, em vários... Você quer fazer um raleio químico depois, por exemplo, que você precisa fazer num determinado estágio fenológico, é interessante que a planta ela esteja o mais homogênea possível, né, nos estágios fenológicos. Então é extremamente necessário. Fico pensando como é que é isso em regiões quentes, de fato, né, como aí em Minas Gerais. Se o Tatu quiser comentar um pouco aí, eu não tenho experiência. Vai ser interessante aprender também. Agora você falando desses 500 a 1.500, eu entendo porque a gente sofre para produzir aqui, viu? Aqui a gente não consegue nem as 300. E é interessante porque, já tocando um pouco na parte de cultivares, né? Porque as que têm um melhor desempenho aqui são as cultivares híbridas, né? Não sei, depois se você puder comentar mais pra gente das cultivares, mas os híbridos aqui de asiática com pera europeia são os que dão melhor condição, mas realmente a planta fica louquinha. Eu tenho fruto o ano todo, só que nenhuma época do ano eu consigo concentrar, então fica uma colheita um pouco dificultada pra gente aqui, né?
Eita, tá gostoso demais esse papo. E eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Agro. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify, 5 estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social, no seu agregador de podcast favorito, Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios, tenho certeza disso. É verdade, se você quer interagir com a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece a gente, vê a nossa cara lá também. Eu quero dar um passo atrás aqui, pessoal, só para voltar numa questão. Vocês estavam falando de dormência, estavam falando da quebra de dormência pela temperatura. O que a gente está falando é de vernalização, e se sim, o que parte da planta está dormente? São brotos vegetativos? É florescimento? É indução ao florescimento pela temperatura? O que é esse requerimento por temperatura nessa planta específica? De forma geral, as plantas de clima temperado, elas têm o início da brotação, né, o florescimento na primavera. Aí elas frutificam, crescem ramos, folhas, o fruto fica maduro, ela vai para o outono, perde as folhas, né? Nesse período pós-colheita aí ela armazena bastante reservas, principalmente nas raízes, nos ramos, em gemas, para se preparar para enfrentar um período adverso, né? Em temperaturas baixas, baixa luminosidade, ela vai ter muita perda energética por respiração, transpiração, e não vai ter um ganho através da fotossíntese, porque a temperatura está muito baixa, a luminosidade está muito baixa. Então, a alternativa que ela achou de driblar isso foi entrar no período de dormência, que nada mais é do que ela perde as folhas e não fica paradinha, ela não tem pontos novos de crescimento, e com isso ela consegue reduzir, né, o metabolismo dela para quando as condições ficar favoráveis novamente na primavera seguinte ela brotar. Só que para que isso ocorra, a genética dela, ela entende que ela precisa acumular uma quantidade de horas de frio para entender que o inverno já passou, né? Isso é uma característica genética da planta. E aí, quando não ocorre isso, ela não brota, ou brota muito, muito ruim, né? Uma baixa porcentagem. Aí, como ela armazenou reservas para brotar aquela estrutura física que ela tinha e poucos pontos acabam brotando, essas brotações vêm muito vigorosas, né? E a produção, ela é sempre antagônica ao crescimento vegetativo, né? Quando cresce demais vegetativamente, em forma de ramos e folhas, ela produz pouco. Se ela produz muito, ela cresce pouco. A gente tem que achar um equilíbrio, né? E essa deficiência de brotação acaba favorecendo aí para essa desregulação na planta, né? Ah, entendi. Então, quando você está falando de quebra de dormência, é o retorno da planta da hibernação que aconteceria no inverno, né, no local em que ela se desenvolveu, e inclui tanto brotação vegetativa quanto reprodutiva, é isso? Isso, exatamente. Porém, nós temos uma situação aqui no Brasil que é totalmente inversa do que a gente aprendeu nos livros e que qualquer fisiologista no mundo inteiro descreve sobre uma planta de clima temperado, que é a produção de maçãs, peras no Nordeste, né, lá no Vale do São Francisco. Então, eles fazem 2 safras num ano, né? Então, ocorre essa dormência, que a gente chama de ela perder as folhas, né, paralisar, aí eles estimulam a brotação nela, e inicia um ciclo. Aí esse ciclo ele se completa, né, com a colheita de frutos, mas ao mesmo tempo eles se estimulam ela a uma nova floração sem perda de folhas. E ela gera uma segunda safra dentro de um ano, digamos assim. E aí, como eles não têm a temperatura negativa, as temperaturas baixas que fazem com que a planta pare sozinha de crescer e perca as folhas, e eles controlam isso quando eles querem, né? Então, durante um ciclo de crescimento nosso, eles fazem uma safra, quando aqui a planta começa a parar o crescimento e pro outono eles continuam com uma segunda safra, para daí sim intervir e desfolhar ela quimicamente, porque daí eles viram que continuar trabalhando com ela vegetativamente assim não é viável, né? Então,
não é uma total verdade esse conceito, né? Porque existem outras formas de produzir em outras condições climáticas, né? Mas muito mais forçadas, muito mais alteradas, né? Do que a condição normal da planta. Isso aí quando a gente fala em Petrolina, né? O Vale de São Francisco, a produção de pera lá é algo realmente espantoso ali, né? Porque então, é um domínio da fisiologia da planta, né? Eles trocam o estresse causado pelo frio, que é nativo da região de origem da pera, por um estresse hídrico e simula uma desfolha por frio, né? Por meio de algum produto que vai queimar essas folhas, né? E é bem interessante. E um fato também por essa condição climática bem adversa aí da pera é que ela modifica um pouco o hábito de frutificação, né? Normalmente ela frutifica nas cachopas, né, que são geminhas dentro dos dardos, mais atrofiadinhos. Para quem nunca viu um pé de pera, né, uma planta de pera, agrônomo, eu tinha professor que falou, agrônomo não fala pé, é planta. Tem que ser pé mesmo, é pé de laranja, pé de pera, é isso mesmo, isso tá errado. Bom, o importante é o ouvinte estar entendendo. E ela tem uma estrutura que ela vai formar galhos, né, ramos mais atrofiadinhos. Tem uns que são bem atrofiados, que formam uma cabecinha bem gordinha com a gema lá, e outros são raminhos de 10 a 15 centímetros com uma gema gordinha. E a pereira, né, a planta demora quase 1 ano para formar esses ramos. No caso do Vale de São Francisco, em regiões quentes, em Minas acontece também, de um broto vegetativo, que seria um broto que demoraria 1 ano para dar uma flor, ela emite flor de uma vez. Então, pela condição quente, ela emite flor dessas duas formas, né? Quanto mais quente, mais brotação do ramo do ano, né? Do broto que está vindo agora vem com flor. E é algo bem, bem interessante para essa condição climática, né? E principalmente o que o Alberto falou da luz, porque o povo da temperada é muito noiado com frio, mas a gente esquece que o acúmulo de luz de grau-dia depois é muito mais importante quando a gente superou a dormência, né? Superou o estresse de frio. E aí eles têm isso uma vantagem muito grande lá no Vale de São Francisco. Foi quando o Alberto estava falando ali da Califórnia, eu lembrei disso, né? Os caras não tem sombra, acumula grau-dia, calor suficiente, né? Então se eu burlar um jeito de quebrar a dormência, com certeza produz. Bacana, vocês estavam falando sobre cultivares e eu acabei interrompendo vocês, e aí eu já vou fazer uma pergunta aqui. É a mesma espécie quando você fala de pera asiática e da pera que a gente convencionalmente consome no Brasil? Porque a pera asiática acabou virando um negócio que está no mundo inteiro, mas 15, 20 anos atrás era mais difícil de encontrar. Elas são a mesma espécie, é uma variedade de pera ou elas são espécies diferentes? A gente utiliza essa denominação, né, de peras europeias e peras asiáticas, e uma terceira denominação que a gente tem utilizado bastante no Brasil são as peras híbridas, né? Isso é para se referir à espécie dela, né? Peras europeias são peras da espécie Pyrus communis. De forma geral, o fruto tem um formato piriforme, a polpa, né, ela é amanteigada, a casca tem diferentes formas, pode ser lisa, rugosa, enfim, né? Exemplos dessas peras são a pera Williams e a pera Rocha, a pera portuguesa, que são talvez as duas peras mais consumidas aqui no Brasil, né? Pela questão de ser importado de Portugal e principalmente da Argentina, né? Já as peras asiáticas ainda a gente consegue dividir em 2 grandes grupos, que são as peras japonesas, da espécie Pyrus pirifolia, que tem um formato bem arredondado, uma casca grossa, rugosa, uma polpa muito crocante e suculenta, e é um fruto também conhecido como pera nashi. E um exemplo de cultivar é a pera osui, uma pera muito, muito saborosa mesmo, muito doce. E as peras chinesas, que é uma outra espécie, Pyrus bretschneideri, e um exemplo que talvez a gente vá conhecer mais aqui no Brasil é a pera iali. Ela é uma pera que tem um formato, espécie de um sino. Ela não é o formato piriforme da pera Pyrus communis, né, da pera europeia, mas também não é bem arredondada como é a pera asiática, como se ficasse no meio do caminho, e geralmente a casca dessas peras são mais lisas, não são tão grossa e rugosa como uma pera asiática. E as peras híbridas é uma mistura, né, um cruzamento de Pyrus communis com peras asiáticas. E aí a gente tem diversas cultivares, inclusive várias delas foram desenvolvidas aqui no Brasil. E principalmente com a característica de baixo requerimento de frio, né, linkando aquela questão que a gente estava comentando aí anteriormente. E aí a gente vê que
o desempenho produtivo dessas peras híbridas, né, de baixo requerimento em frio, são muito superior das peras europeias. Elas te permitem errar um pouco mais no manejo e você continuar tendo uma produção boa. Qual que é o aspecto negativo? É a questão de, que se diz, né, qualidade de frutos, qualidade de fruto inferior, é um fruto duro. Por exemplo, a pera híbrida mais produzida, a pera mais produzida no Brasil é uma pera híbrida, que se chama Kiefer. Ela é uma pera americana, que lá nos Estados Unidos ela não tem muito valor, ela é considerada uma hard pear, uma pera dura. E aqui no Brasil é a mais produtiva, e os produtores conseguem de 80 a 100 toneladas por hectare, sem problemas de alternância de produção, e vendem aí entre R$1, R$2 o quilo, que muitas vezes uma maçã de qualidade alta não chega a esse valor, né? Então, eu me pergunto muitas vezes o que é uma pera de baixa qualidade, né? Se está tendo comércio, se a gente não tem muita competição, uma pera hoje no supermercado você vai comprar, é caríssimo, é só para classes altas, né? R$10 o quilo de uma fruta é difícil consumir, né? Boa parte da população. Então, eu acho que tem espaços para essas peras que são diferentes. Não dá para dizer que é uma pera de qualidade inferior, né? Elas têm, às vezes, alguma característica de período de armazenamento mais limitado do que as peras europeias, mas são frutos que eu acredito que têm um potencial muito grande de exploração no Brasil que não é explorado. Legal, Alberto, quando você fala pera dura, para mim eu lembro assim, acho que o pessoal que tem aqui em Minas, São Paulo, é comum ter umas peras no quintal, né? E aí você falou pera dura, lembrou daquela pera d'água. Tem algo a ver? Como que é? A pera d'água, o difícil desse tipo de informação é que acaba se dando os nomes regionais às frutas, né? Muitas vezes era uma mesma fruta que ganhou nomes diferentes em função da região, enfim, né? Eu conheço aqui como uma pera d'água, ela não é uma pera dura, ela é uma pera híbrida que ela se assemelha, a textura dela a uma pera chinesa, né? Ela tem o formato arredondado de uma pera japonesa, casca verde, lisa, e a polpa ela é crocante e suculenta como uma pera japonesa, mas com traços de peras chinesas, assim, sabe? Então, o que é muito comum aqui no interior, no sul, esse tipo de planta, e geralmente é das variedades Kiefer, Smith, que são variedades. A Kiefer, sim, a Kiefer, se você tirar da planta e morder ela e não tiver muito bom da dentadura, a dentadura fica na fruta, porque é dura. Acho que a gente tá falando da Kiefer. Então o ideal é fazer a colheita, essa fruta receber aí 30, 40 dias de frio, né, numa câmara fria ou na geladeira, né, temperaturas aí entre 2 e 6 graus. Ela, depois desse período geralmente é em torno de 40 dias, tem alguma variação em função de cultivar. Aí ela vai para a temperatura ambiente, aí ela completa o processo de amadurecimento dela, e aí ela fica menos firme, né, mais palatável para se consumir. Falando um pouco dessa qualidade de polpa, eu sempre tive essa curiosidade, porque eu gosto de pera, gosto mesmo, sou um consumidor de pera assíduo, mas algumas peras eu compro e elas são muito duras, e é por isso que eu migrei para comprar mais peras asiáticas, porque as peras asiáticas elas têm mais suco. Eu não sei se isso é claro para vocês, a questão sensorial muda de pessoa para pessoa, mas é quando você morde, você quase que sente uma gota caindo de dentro da polpa. Isso tem alguma forma de a gente alterar isso pelo trato cultural, né, pelo manejo, ou isso é genético? Cada variedade tem a especificidade de polpa diferente uma da outra? É uma questão genética. Pode ser que se consiga modificar, assim, mas acho que não a ponto de ser perceptível. Uma Osui, por exemplo, que é a principal pera japonesa que nós temos aqui no Brasil, se tu pegar uma pera bem madura e morder ela, direto, dar uma mordida na fruta, você escorre no canto da boca. Uhum. Não tem como não escorrer, é muito suculento, né? Então é uma característica genética da planta. Já a pera europeia não, se você tirar ela direto da planta e morder, ela vai estar firme, né? Não sai um caldo, um suco. E aí ela vai ser armazenada em câmaras frias, né? Para depois ser comercializado. E aí sim, depois que ela passa por esse período de frio,
completa, né, a temperatura ambiente, ela completa esse processo de amadurecimento e ela reduz a firmeza de polpa, e aí ela fica com essa textura mais amanteigada, que é uma característica bem forte das peras europeias. Então é bem diferente, questão de textura, quantidade de suco, sabor, mas é uma característica bem genética. Por que eu digo que pode ser um pouco alterado? Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo aqui com produtos, né, à base hormonal, fitorreguladores, à base de citocininas, que é um hormônio que estimula a divisão celular na planta, e a gente faz a aplicação na floração em maçãs, macieiras, e a gente colheu o fruto e fez análise celular e avaliou essas características do fruto, né, como firmeza, açúcar, tamanho de fruto, no momento da colheita e após um certo período de armazenamento. E a gente viu que conforme a gente modificou a estrutura celular do fruto, a perda de firmeza durante o armazenamento foi menor. Quando se tem um maior número de células e essas células de menor tamanho, fica menor espaços intracelulares, o aporte de cálcio na célula é melhor, ela acaba tendo uma vida de prateleira, um potencial de armazenamento maior, em função de ter maior firmeza, manter essa firmeza ao longo desse período pós-colhido, né? Mas perceptivelmente, degustando você não nota, mas comercialmente é uma coisa muito interessante, né? Porque hoje a gente colhe uma maçã Gala, Fuji, por exemplo, ali fevereiro, março, até no máximo abril, mas a gente encontra no supermercado o ano inteiro, né? Através da questão do armazenamento. Então por isso que eu acredito assim, que a gente pode alterar alguma característica, mas acho que para o consumidor é difícil notar isso, sabe? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast, ouve essa série de papos lá que você vai estar bem informado. Boa informação com Papo Agro e Campo On. Eu queria fazer uma pergunta para você, Alberto. Você falou de como que é complicado, né, essa questão da colheita de acordo com a cultivar que você está lidando, e aí eu fiquei na dúvida aqui de quando que o produtor decide que é a hora de colher o determinado fruto, porque não é dureza, é o que? É grau brix, é tempo? Como é que é a decisão do momento certo para colher determinado fruto? Tem várias formas da gente determinar o ponto de colheita, né? Algumas formas mais subjetivas e outras um pouco mais precisas, né? O que é mais preciso e mais utilizado a nível mundial, não só aqui no Brasil, é 3 parâmetros, que é a firmeza de polpa, que ela é medida com um equipamento que chama penetrômetro. Então, quanto mais firme, maior for o valor obtido nessa avaliação, o fruto está mais verde, né? Tá menos maduro. Segundo, pela quantidade de açúcares, né? Obtido num refratômetro, né? Você coloca um pouco do suco, espreme o fruto, coloca um pouco do suco ali, você vê quantos graus Brix de açúcar tem esse fruto. E a avaliação que a gente chama de iodoamido, né? Que é o fruto, enquanto ele está verde, ele tem muito amido, e à medida que ele vai amadurecendo, esse amido ele é degradado em açúcar. E o amido ele reage com o iodo. Então você corta o fruto na metade, coloca essa metade no iodo e ele vai te dar uma coloração muito escura, muito forte, quando tem bastante iodo, e vai te dar não vai mudar muito a coloração quando o fruto já está bastante maduro, quando esse iodo já foi degradado em açúcares. E aí tem escalas, né? Tem 2 escalas para maçã, uma que vai de 1 a 5 e a outra de 1 a 9, se eu não me engano. E para as peras também existem várias escalas. Às vezes tem alguma escala mais específica para alguma cultivar, né? Então são esses 3 parâmetros que em conjunto é feita a tomada de decisão do momento da colheita, né? E aí se o fruto é
para ser consumido de forma mais rápida ou se é para ser armazenado por um longo período, também são pontos diferentes, mas baseado nessas 3 avaliações aí. Ô Alberto, e a parte de cor de casca, por exemplo, né? Que não influencia muito nessa colheita. Eu já vi muito consumidor no mercado procurando aquelas peras com ferrugemzinha, né? Isso tem a ver com a maturação? Isso é alguma coisa de variedade? Que isso influencia nessa qualidade? No Brasil aqui a gente produz basicamente peras verdes, né? Existem peras vermelhas também, bicolores, que chamam, que tem só uma face, que é onde pega mais luz, mais sol, que é color, e outras são coloridas em torno de todo o fruto. Até acredita-se que é uma tendência de mercado as peras vermelhas, né? Mas nós aqui produzimos apenas as peras verdes. Então, para nós, para determinação de colheita, a gente não utiliza esse parâmetro. Na maçã, sim. Na maçã, principalmente para aqueles frutos que ficam mais na parte interna da copa, ou mesmo aquele fruto que tem só uma parte que está exposta, basicamente todos os frutos são vermelhos. E aí você vai ver a diferença na maturação no momento da colheita, né? Os frutos eles não amadurecem na planta de forma uniforme, então geralmente você tem que dar 2 até 3 passadas na planta. Então, na prática, se utiliza bastante essa questão da cor de casca de fundo, que é a cor da casca da parte da fruta que está na sombra. Ali você consegue ver se ele passa de um verde para um amarelo, né? Então, quando ele fica mais numa tonalidade mais pro amarelo, quer dizer que o fruto tá maduro, né? Então, legal. Também se utiliza. Agora, para pera aqui, não. Com relação a essa ferrugem, o termo que a gente utiliza para isso é rusting. O rusting ele é um distúrbio fisiológico que caracteriza-se por uma camada de cortiça que é formada entre as células da casca, células da epiderme do fruto, que vão dar esse aspecto de rugosidade. Isso aí, muitas peras têm como característica genética. Geralmente logo abaixo do pedúnculo, do cabinho da fruta, ali onde ele é grudado na planta, e às vezes bem na parte de baixo. E algumas cultivares, como a Abate Fetel e a Conference, elas têm esse rusting característico, genético mesmo, em todo o fruto, né? Não é um aspecto negativo, né? Nas principais peras. No entanto, uma Williams ou uma Pacans Triumph, elas apresentam também, mas em intensidades muito inferiores. E aí, quando o fruto apresenta uma quantidade maior desse rusting, dessa ferrugem, acaba se perdendo valor comercial, né? Então, também acontece o contrário. A Abate Fetel produzida na Argentina, pela condição climática que eles têm ali, não tinha essa formação completa do rusting, e o consumidor que estava acostumado com a Abate Fetel com rusting não queria a Abate Fetel sem rusting. Então também tem os dois lados, né? E então é basicamente uma alteração fisiológica que acontece na planta, em que em alguns momentos é caracterizado como um aspecto negativo e em outros não, né? Na pera é bastante presente isso. A perinha portuguesa, então, tem esse fenômeno aí. Tem. Legal. E eles têm vários clones, inclusive, em que alguns eles têm menos presença, outros têm maior presença, e o clima da onde é produzido também intensifica mais o aparecimento do rusting no fruto ou diminui, né? Condições de alta umidade ou até mesmo aplicações de produtos mais agressivos, produtos à base de óleo, logo após o florescimento, o início da frutificação, em que o fruto ele é mais sensível, pode se tornar um problema também. Cara, vocês estão falando aí de coisas que eu sou o cara das grandes culturas. Estou falando de soja, milho, trigo, feijão, grandes culturas. E a gente não costuma olhar para essas culturas com tanto detalhe. Quando você está trabalhando com produtos de consumo de mesa, tem uma série de coisas que são estranhas ainda para pessoas como eu, que estão lidando com soja e milho. Eu sempre aprendo muito conversando sobre esses assuntos. Muito bom. E o papo bom, mas tem que acabar, né, cara? A gente, infelizmente, não tem o tempo todo aqui que a gente gostaria para conversar com vocês todos que estão ouvindo a gente aqui sobre esses assuntos que a gente gosta, então a gente tem que terminar. E
aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro que chama Resumo do Papo. E hoje eu quero propor para você, meu amigo Alberto, para você fazer um panorama rápido do que você acha que serão as perspectivas da produção de pera no Brasil. E se você puder apontar uma dificuldade, a mais importante dificuldade para que esse desenvolvimento ocorra, eu queria também saber. Então eu estou te perguntando uma dificuldade, se você puder eleger uma principal dela, e quais as perspectivas para essa cultura nos próximos anos no Brasil. E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo! Para ser sincerão, a perspectiva não é boa. Então a gente está com a produção estagnada já há mais de 20 anos, em torno de 20 mil toneladas e com a área plantada diminuindo anualmente. Vem diminuindo já ao longo desses 20 anos e a produtividade, a produção se mantém porque a produtividade aumentou. Mas a produtividade ela ainda é muito baixa. A produtividade nacional por muitos anos foi em torno de 10, 11 toneladas por hectare e isso não paga a conta para o produtor. Hoje a gente já chegou a atingir aí produtividades em alguns anos de 15, 17 toneladas por hectare. É um aumento bastante expressivo, mas ainda é uma produção baixa, né? Eu acredito que esse aumento aconteceu em função de pesquisas, né? De informações, de aprendizados que a gente teve com a cultura aqui, só que hoje não há mais esse interesse por parte dos pesquisadores. O pessoal migrou para culturas de maior expressão, né? Principalmente a maçã. Foram duas culturas que foram introduzidas no Brasil no mesmo período e que a maçã se adaptou muito melhor, né? E aí ela também encontra-se numa fase de transição tecnológica. Quando eu entrei para trabalhar com pera em 2007... Nossa, só no sul aqui tinha, acredito que mais de 15 grupos de trabalho pesquisando, mais o pessoal aí de Minas, o pessoal do Nordeste. E hoje, que eu conheço que trabalha com pera, é o grupo aqui da UDESC, uma ou outra pesquisa isolada pelo pessoal da EPAGRE em Santa Catarina, o pessoal da UFLA ali com o professor Rafael Pio também desenvolve ainda alguns trabalhos. E o pessoal do Nordeste lá que está fazendo uma coisa mais aplicada para a produção mesmo, né? E eu acredito que é quem está, talvez se mudar o panorama é pelo pessoal lá do Nordeste, que eles estão conseguindo produzir bastante, tem interesse em plantio, e aí quando há interesse de plantio por parte do produtor, aí as coisas avançam um pouco mais, né? Aqui houve bastante interesse, muita gente plantou, só que não se usou as tecnologias que existiam, né? Se tentou conduzir mais como é maçã, né? Existem várias formas de conduzir maçã e tu sempre vai ter fruta, agora a pera não. Se você conduzir errado, vira uma bola de neve e aí... Bacana. É difícil de colocar fruta em cima das plantas de novo, né? Então, assim, de forma geral, a perspectiva não é boa. E como problema, eu digo que a falta de interesse. Falta de interesse por parte da pesquisa. Ah, eu pensei que você ia dizer a maçã. Não. Antes de você terminar, eu pensei, não, é a maçã é o problema. É a maçã o problema. Mas beleza. Alguma coisa tem que pagar a conta, né? Beleza. Muito bom, Alberto. Obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi bastante oportuno pra mim, espero que tenha sido pra todo mundo. É muito bom conversar com pessoas empolgadas com o tema como você está, e a gente sente isso, e a gente espera contar com você logo com novas informações sobre pera aí. Vamos tentar mudar essa realidade, quem sabe produzir mais pera no Brasil, pra gente consumir produto, né, plantado e colhido no nosso país, seria ótimo. Mas brigadão, cara, foi muito bom ter você aqui, e a gente deixa aqui o espaço para você, se quiser, né, divulgar qualquer projeto que você queira, ou dizer para as pessoas como elas fazem para te encontrar, caso elas queiram conversar mais com você sobre o assunto. O espaço é seu. Show de bola, muito obrigado, Neto. Eu que agradeço pelo convite, hein, tá trocando uma ideia com vocês, conversando sobre a cultura. É bastante importante, né, a gente tentar divulgar, né, passar a informação adiante. A gente nota nos pomares aí que muitas coisas básicas ocorrem falhas, né, que poderia ser corrigido simplesmente com uma pequena informação levada para o produtor, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando, levando um pouquinho de informação para o produtor, aí é sempre muito gratificante. Para quem tiver interesse, né, em
me contatar e conversar mais aí sobre fruticultura, pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail albertoramosluz@yahoo.com.br ou também pelo meu canal do Instagram, que é Alberto R. Luz. E lá eu compartilho um pouquinho de informação aí de fruticultura, o dia a dia, algumas coisas na prática aí de campo, principalmente de maçã e pera, que é o que eu estou trabalhando hoje, né? Mas de fruticultura de forma geral, mas claro, não é um canal profissional aí como um canal do Tatu da Fruta, né? Então não cheguem no canal com muita expectativa. Pode olhar lá que tem muita informação boa mesmo. Ah, bacana, Pedrão. Gostou do papo, Pedrão? Ah, gostei demais, Neto. Deu pra aprender muito, dar uma atualizada ferrenha em pera. Por mais que eu tenha um contato quase que diário com essa plantinha, hoje eu tô mais indo pro lado das tropicais do que temperada. Então falar com especialista é outro nível, né? Isso mesmo. Também gostei muito, cara. Gostei, espero que tenha sido bom pra você, ouvinte que tá ouvindo a gente até o fim. Ouviu até o fim? Lembra que o Papo Agro tem um monte de coisa nova aí, de informação legal, diferente. A gente falou hoje de fruticultura, daqui a pouco a gente vai falar sobre fertilizante, depois a gente volta e fala sobre administração de fazenda e fisiologia. Então fica aqui com a gente que toda semana tem um papo novo falando com você sobre esse mundo gigantesco e interessante que é o agro. Por enquanto, obrigado por ter ouvido. Fique com a gente. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Até a próxima. Tchau. Até mais, jovens. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.